Olá, eu sou Humberto Pinheiro. A Assembleia Entrevista de hoje fala com o deputado Marquinho Viana. Marquinho é do Partido Verde. Por enquanto, diz ele, cumpre o seu primeiro mandato aqui na Assembleia Legislativa da Bahia. Aliás, ele emenda e diz assim, é um segundo, Humberto. Claro, é o segundo mandato aqui na Assembleia Legislativa da Bahia. Lá de Barra da Estiva, por lá ele teve uma passagem brilhante e demorada pela Câmara de Vereadores, onde chegou a ser presidente do Legislativo lá de Barra da Estiva. Veio para cá Marquinho Viana e demarcou definitivamente o seu espaço no Parlamento baiano. Membro efetivo das Comissões de Agricultura e Assuntos Territoriais, Marquinho anda às turras com o PV. Como é que está esse imbróglio e essa diferença de posicionamento, deputado? Sempre um prazer estar aqui, Humberto, mais uma vez, né? E corrigindo aí, realmente é no segundo mandato, embora entrei na metade do outro mandato, mas me elegi bem. Olha, o Partido Verde em si é uma sigla, né? Uma sigla bonita, um partido simpático, partido ético, até que se prove o contrário. Então, eu pude perceber, ao longo desses 7, 8 anos de filiado, que o partido, se tiver seus dirigentes capazes e que façam o partido crescer, a coisa anda. Olha o exemplo aí do PSD, que o Otto preside na Bahia. É um partido grande no país hoje, e na Bahia também. O PV, porque o partido, embora eles tesem que não tem dono, mas o PV tem dono. O dono no Brasil é o José Pena, né? E o dono na Bahia está se demonstrando que é o Ivanilson Gomes, que também foi funcionário aqui da Assembleia Legislativa na época de Coronel Salles. Perfeito, né? Me lembro. Então, o Ivanilson, ele foi presidente anteriormente e buscou a saída do ex-presidente, que é o Alain, que é o prefeito lá de Licínio de Almeida, né, sem sequer ouvir o atual diretório. Então, o diretório era formado por Alain, ele, o Ivanilson, era o vice-presidente, o Mão Branca também vice-presidente, e diversas outras pessoas faziam parte do diretório. Então, quando terminou as eleições, o Ivanilson não pôde se reeleger, foi a Brasília e lá conversou com o Pena, levou os nomes e tirou. Quando nós soubemos aqui na Bahia, já estavam todos nomeados pelo site do TSE, o Ivanilson presidente, e tirou todo mundo, o Acera Sacramento, que era do diretório. Então, a gente não pode ficar em um partido, não pode militar em um partido que você não tenha uma confiança, que você que as coisas não sejam claras. Como é que você vai defender o partido? E olha, eu fiz o partido crescer na Bahia. Né? Eu tenho o prefeito de minha cidade, que era o PV, a vice-prefeita do PV e mais 5 vereadores do partido. Então não tem uma cidade no Brasil do porte como o nosso que tem tanto vereador, prefeito e vice no partido só. Além disso, tem ainda o prefeito de Aracatu, que foi eu que levei para o Partido Verde. Levei para o Partido Verde, diversos outros vereadores, o presidente da Câmara de Itanhaçu era do PR, levei para o Partido Verde, que é meu amigo. Então, diversos outros vereadores em Bicoara, né, em Mucugê, queria levar. Então, fica difícil trabalhar em um partido que não ouve a gente, que não ouve ninguém, que não ouve seu diretório para tomar decisões, né, assim, aleatoriamente. Então, fica difícil ficar num partido dessa maneira. Perfeito. A vice-prefeita Célia Sacramento também saiu, já saiu do PV. Já saiu, pediu a desfiliação desde a semana passada. Não aguentou também como se diz aqui, essa maneira que o atual presidente vem fazendo com que o partido, em vez de crescer o partido, ele vai decrescer. Eu acredito o seguinte, hoje nós temos 8 prefeitos no Partido Verde. Um foi eleito agora há pouco tempo atrás da cidade de Presidente Tancredo Neves. Perfeito. Teve eleição complementar. E em conversa com ele aí embaixo, ele me disse que não sabe se vai ficar no partido. E todos os outros, quem eu conversei no Partido Verde, acho que vai sair. Mas vamos esperar aí, outubro está próximo, até o dia 3, 4 de outubro, é o prazo final para quem queira disputar as eleições, está afiliado do partido. Então vamos ver se ele vai conseguir fazer dessa maneira que está agindo na administração do partido, conseguir eleger pelo menos os 7 prefeitos
que estão no partido. Qual é a tendência natural desse pessoal que acompanha o senhor? É de segui-lo? Olha bem, eu não conversei ainda com esse grupo que me apoiou do Partido Verde, porque primeiro eu tenho que acertar de que maneira eu posso sair do partido. Perfeito. E a legislação só permite de três maneiras. Primeiro é sair para criar um partido novo. Segundo é uma expulsão do partido interna. E o terceiro é buscar na justiça uma justa causa, que é isso que eu estou fazendo. Eu estou com os advogados, a petição já está quase pronta. Vamos juntar e acredito que até a semana que vem, na outra semana, já estamos dando entrada nesse processo. É um processo um pouco demorado, mas é legal e é a maneira que eu vejo para eu sair do partido dignamente, para provar que o partido está me perseguindo no meu diretório. Olha, o partido hoje, ele não deixa eu usar nenhum meio de comunicação via o partido. Teve aí os horários eleitorais gratuitos, eu não pude participar, não fui convidado a participar. Os meus diretórios, onde votaram comigo, estão determinados a não renovar os diretórios. Então, qual é a garantia que esse grupo que está comigo tem que ele poderá ser candidato o ano que vem no partido? Não tem nenhuma garantia. Perfeito. E qual é a tendência, qual é o destino que o senhor vai tomar, se o senhor sair do PV, claro? Eu ainda não decidi 100% para que partido vou. Primeiro eu tenho que acertar a minha saída, porque se eu vou entrar com justa causa, eu conversei com vários partidos, estou conversando, estou lendo vários estatutos, quero ir para um partido realmente que me acolha, e que olha da minha importância, se eu vou somar para o partido aqui na Assembleia e no estado da Bahia, ou não, que eu não posso ir para o partido agora que eu não conheça mais a sua história e que não conheça dirigentes. Então, eu, com o Ivanilson, o atual presidente, eu lhe digo que, às vezes que tive com ele, achei até que era uma pessoa correta, mas não sei se ele ficou um pouco chateado, porque disputou as eleições já algumas vezes, disputou de vereador, eu acho, na cidade dele, a mulher disputou, ele foi candidato a vice, foi candidato a deputado estadual e não obteve êxito. Porque eu só acredito, Humberto, no político que obtém êxito no seu mandato, nas suas eleições, aquele político que gosta de gente. Aquele que não gosta de gente, não está no meio de gente, não gosta de voto, esse não tem a mínima chance de se eleger. Não tem condição de uma pessoa disputar uma eleição se ele não gosta de gente, não está no meio de gente. Então, onde é que você soma os votos? É no meio da população, dizendo qual é a sua pretensão, junto ao parlamento estadual, junto ao municipal, junto com o prefeito. Agora, se você não gosta com o povo, não diz ao povo que você é candidato e para que você é candidato, qual é o interesse que o povo tem de votar num candidato desse? É verdade. Então, é um exemplo de Ivanilson. Disputou a eleição de vereador, teve 100 votos. Disputou a mulher, teve 50. Disputou uma chapa de vice, teve 600 votos. Então, ele já demonstrou que ele não é um bom dirigente e nem é um bom candidato. Ele tem que voltar para Coriolândia, ser assessor de Coriolândia, se voltar político um dia, porque é onde ele trabalhou lá e ninguém ouviu falar nada de mal dele. Mas onde ele está, ele vai enterrar o partido e vai acabar com o partido na Bahia. Ao que é que o senhor atribui a direção nacional permitir ou criar dificuldades para a sua permanência no partido e trocar o senhor, que é um parlamentar, já vem de segunda eleição, com possibilidades de crescimento político, que trouxe um número considerável de prefeitos e vereadores para o partido. De repente o senhor é trocado pelo presidente regional aqui, que não tem a menor expressão política eleitoral. O que é que o senhor atribui isso, deputado? Olha, eu tive várias vezes com o presidente nacional. Conversei com ele, mas o presidente nacional é uma pessoa difícil de diálogo. E também um mau gestor. Eu tive várias vezes, ele era deputado federal por São Paulo, foi vereador, presidente nacional de um partido, indicou algumas secretarias para o governo de São Paulo e não conseguiu se reeleger. Então, ele vem demonstrando também o seguinte: nós tínhamos um quadro excelente no partido, que era a Marina Silva. Tivemos quase 20 milhões de votos no país. E o que ele fez foi escorraçar Poxa, é natural que a pessoa, ela era senadora, disputou a eleição de presidente, ficou sem mandato. Era natural que ela quisesse um espaço no partido.
para poder falar em nome do partido, continuar dando suas entrevistas, continuar buscando o seu trabalho com um partido. Não precisava ser como presidente ou como vice-presidente, mas ela tinha que ter isso. E o Pena não deu isso a ela, né? Olha, eu vou te dar aqui um exemplo aqui claro. No Rio de Janeiro, era onde o partido tinha os seus melhores quadros. Tínhamos o Gabeira, tínhamos o Sirquis, né? Tínhamos outros parlamentares lá. Hoje, o Rio de Janeiro se reduziu a zero. Nós não temos um deputado estadual, não temos um deputado federal, e foi reduzido a zero o partido do Rio de Janeiro, fruto de articulação mal feita com a nacional, mudando também a direção nacional, sem ouvir ninguém. Você acha que a Bahia é diferente? Recentemente, há uns 3 meses atrás, esteve na Bahia o deputado federal por 3 mandatos, o deputado Fabinho Ramalho, de Minas Gerais. Deu uma entrevista no Bahia Notícia que ninguém mais suportava o Pena no partido. É uma pessoa que não tem diálogo. Então, nessa conversa que eu tive com o Pena, ele deixou claro que a determinação, quem decidia pelo partido na Bahia, era o Ivanilson, o André Fraga, uma irmã dele, e um rapaz que mora lá em Barreiras, chamado Carlos Leite, que é do estado de Tocantins, e estava em Barreiras fazendo um passeio, é amigo de Pena. Então é o seguinte, ele escolhe as pessoas para ser membro do Diretório Nacional, as pessoas que não votam contra ele. Por isso é que o Ivanilson é ligado com ele, faz o que ele quer. O André Fraga. Então, eu falei em toda a minha entrevista que o partido hoje na Bahia não tem nada a oferecer em nenhum gestor público. A Célia saiu do partido. O Neto vai querer que o Partido Verde indique um deputado, um membro para ser vice dele. Quem no partido? Se não tem mais ninguém. Aqui na Bahia, o Juca do partido saiu, né? Tinha também A Juca Ferreira saiu do partido. Há muito tempo, praticamente foi obrigado a sair, né? Então, o que o partido faz com seus filiados, com seus parlamentares, é deixar totalmente abandonado, sem nenhuma conversa. Edgar Mão Branca também saiu. Não, ele continua vice-presidente. Ele continua Edgar Mão Branca é um quadro bom do partido, mas Edgar Mão Branca cuida mais da sua vida artística, né? Ele não faz política como eu faço. Eu faço política 24 horas no dia. Eu estou aqui na Assembleia de segunda a quinta, e toda quinta-feira à tardezinha, à noite, ou seja, pela manhã eu viajo. Eu estou em minhas bases, eu tenho um escritório montado em Barra da Estiva, vou a Barra da Estiva, vou a Ituaçu, vou a Tanhaçu, vou a Coribe, vou a Rio de Contas, vou nos municípios onde votaram comigo. Porque eu tenho uma concepção comigo, é o seguinte, o político que não anda e que não está misturado com gente, ele não sabe a necessidade que o povo precisa. Toda vez que eu viajo, eu trago aqui várias demandas, porque eu estou ouvindo a população. Ou eu quero um poço, eu quero pavimentação, eu estou precisando aqui de estrada, precisando do quê. Então, por isso é que eu chego aqui todo cheio de energia e com vontade para ir buscar, junto do governo do Estado, esses investimentos. Agora, se eu não vou no município, eu vou achar quem vai me falar isso. Claro, é verdade. Né? Principalmente que eu que tive uma votação regionalizada, em alguns municípios eu não tive sequer um vereador me apoiando. E tinha votação. Iramaia, por exemplo, eu tive uma votação de mais de 400 votos, que eu não tive um político me apoiando. Eu fui na casa do povo pedir o voto. E tive o voto. Em Bicoara, eu tive quase mais votos do que o grupo do prefeito todo. Apenas um vereador votou comigo. Mesmo assim, sob pressão do prefeito. Mas todos os outros ficaram com outro parlamentar. E eu empatei com ele os votos. Então, às vezes, o político que tem coragem, tem vontade de permanecer no parlamento e tem vontade de servir ao seu povo, ele, é claro que a liderança facilita. Claro. Você tem um prefeito, facilita a sua votação, mas eu que não tenho medo de enfrentar nada, eu vou na casa do povo. Entro na casa, bato na porta e peço o voto. O pior que eu posso receber, não vai ter compromisso. Mas se eu for lá, a pessoa diz, não tem um parlamentar para votar, não tem um deputado, pode pensar, o único que veio em minha casa foi esse, eu vou votar nesse. Perfeito. Porque... Qual é a tendência natural do senhor? Se sair do PV, é de ficar em um partido da base de sustentação do governo Rui Costa. Claro, é por isso que a briga intensificou. No mandato passado, o Partido Verde estava com o Neto.
e eu estava na base de Jacques Wagner. O que eu fiz ao partido? O partido, claro, me liberou para eu ficar à vontade, porque o presidente era o Alain. Ele entendia que o partido precisava crescer, então, se eu não tinha condição nenhuma de estar na oposição, tinha que ficar na situação. E conversamos isso para as eleições do ano passado. E ficamos, nós fizemos várias reuniões com o diretor da Bahia e ficou acertado que queríamos ter uma votação interna para ver qual o grupo que nós íamos apoiar. Só que o Pena sentiu que nós convencemos alguns membros do diretório que deveríamos ir com Lídice da Mata, porque Lídice ofereceu a gente a candidatura a vice-governador. E nós teríamos quatro para indicar. Teríamos o Mão Branca para indicar, teríamos a Célia Sacramento para indicar e tinha até o próprio Ivanilson para ser indicado. Só que tudo que acontecia lá, o Ivanilson põe no telefone para Pena. Então, mandamos o grupo todo ir lá em São Paulo, encontrar com Pena, e Pena lá foi taxativo. Isso, a Bahia não pode tomar nenhuma decisão isolada sem ouvir a Nacional. E a determinação da Nacional é apoiar Paulo Souto. Então, para o partido, não foi bom. Porque se nós tivéssemos ido com Lídice da Mata, teríamos tempo de televisão para falar, teríamos uma indicação no cargo majoritário. E o mais importante, quando abriu as urnas, nós percebemos, nós teríamos aqui hoje 3 parlamentares do PV, em vez de 2. Porque a coligação de Lídice era a melhor coligação que tinha para se eleger deputados. Então, o partido, se você não tem quadros hoje para disputar a candidatura majoritária de governador, tem que se aliar para fazer deputados. Né? E a nossa coligação, nós fizemos um deputado federal, que foi o filho de Eudorico Pinto. Né? Mas os nossos candidatos não conseguiram obter isso. O próprio Ivanilson foi candidato, obteve apenas 25 mil votos. E o federal nosso foi eleito lá na coligação com 39 mil votos. A melhor chapa de federal foi essa. A de Lídice também, se nós tivéssemos, né, que foi feito o Bebeto com votação bem expressiva, mas poderíamos fazer 2, se tivesse uma coligação junto. Então, essa diretriz é que o bom gestor, que o bom dirigente de partido tem que olhar que os candidatos, fazer uma melhor coligação para que o partido faça a maior quantidade de parlamentares. Foi o caso ao contrário do nosso. Embora crescemos na Bahia. Crescemos porque estava à frente, na época, o prefeito Alain. E logo depois ele foi destituído do cargo, em dezembro. Perfeito. O deputado Marcel. O deputado Marcel vive também esse mesmo clima de... Olha bem, o deputado Marcel é um quadro bom do Partido Verde. Ele faz realmente o papel do Partido Verde, é um defensor de animais, vem desempenhando corretamente seu papel, é presidente da comissão aí de meio ambiente, mas eu sinto que ele quer presidir hoje o partido em Salvador e está lutando com isso. Eu acredito, se o partido quiser ainda ter uma sobrevida, o Marcel tem que ser presente aqui em Salvador. Senão, acho difícil o partido conseguir espaço aqui em Salvador. Né? Eu não tenho conversado com o Marcel a respeito dessa briga minha com o partido, mas eu vejo ele muito confortável no partido. Perfeito. Vejo ele aí bem, ele não me fez queixa nenhuma do partido, a não ser essa que ele, né, deseja presidir o partido aqui em Salvador. Eu acho justo. Né? É o melhor quadro que tem hoje em Salvador, um deputado que teve 25 mil votos, foi vereador na capital e vem desempenhando um papel aqui, seu mandato, brilhantemente. Prefeito Alain, ex-presidente do PV, por onde anda o ex-prefeito Alain? Alain voltou para a sua cidade, agora direto lá. Ele já foi reeleito, não pode mais ser reeleito na prefeitura de Almeida. Deve estar trabalhando para manter o ritmo de obras que ele vinha tendo. E, você sabe, ele ganhou prêmio várias vezes na educação, melhor IDEB, né, recebeu vários prêmios até fora do país, diversos estados, né, dando palestras em vários municípios e vários estados, mostrando o trabalho que ele desenvolveu à frente da prefeitura. Então, ele está focado agora apenas lá no município de Almeida, ele também, que é médico, né, a esposa dele também é médica, não sei se ele está dando algum plantão lá na prefeitura para contribuir com o município com a saúde, ou se está dando algum plantão na cidade vizinha, para o próximo ali de Caculé. Inclusive, agora no mês de agosto,
Eu estou indo até lá no dia 1º e 2, né? Vou encontrar com ele, né? Tem algumas demandas lá do município e também tem uma tradicional festa no distrito dele, de Itauape, que é no dia 1º e 2, que é a grande cavalgada lá do município. Então eu estarei lá com ele, né? De vez em quando eu falo com ele, mas eu não estou procurando uma vida como ele está fazendo. Eu sei que ele está focado na administração dele e teve um período afastado, isso prejudicou ele um pouco na sua administração, mas ele retornou e está montando o seu grupo para disputar a eleição e ganhar as eleições no ano que vem. Ele não há chance de disputar a eleição para o parlamento. Não, ele gosta da política, Perfeito. né? Vem de uma família política, o pai dele foi vereador lá na cidade de Cabralha, quando ainda o distrito de que hoje, que era o maior distrito da Bahia, ou do Brasil, não sei na época, que era Eunápolis. Eunápolis parecia Cabralha. Do Brasil. Do Brasil. Não era nem distrito, era um povoado. Um povoado. E o pai dele foi vereador lá por Cabralha algumas vezes e foi lembrado para ser prefeito. Então ele vem de uma família política. Eu não acredito que ele vá deixar a política, né? Perfeito. Não conversei ainda com ele para que partido ele vai, né? Mas acredito que ele não vai ficar no PV, porque ele deu a vida dele para o PV, a vida política dele para o Partido Verde, e o que o partido fez com ele foi apunhalar ele pelas costas, destituindo ele da presidência, sem sequer dar um telefonema para ele. O senhor, evidentemente, que no desempenho do seu mandato, o senhor está prestando todo o apoio político e de assistência ao prefeito Alain. Claro, com certeza. Além de ter votado comigo nas eleições, ele é meu amigo particular, uma pessoa que aprendi a admirar, aprendi a admirar pelo o trabalho que desempenhou no município e também pela pessoa que é o Alain. Tive a oportunidade de ir várias vezes na sua casa, conhecer sua família e vi que ele é um político excelente e acho que a Bahia, né, e até Licínio de Almeida não vai deixar isso à toa e com certeza o Alain é um quadro que poderá vir disputar uma eleição daqui a 3, 4 anos, ou deputado estadual, ou para deputado federal. Perfeito. Deputado Marquinho Viana, como é que o senhor está vendo esse quadro de dificuldades a nível de país? Ora, realmente, desde o ano passado, eu ainda estava enfrentando aí a crise encostando. E esse ano a coisa intensificou. E eu que tenho viajado muito para o interior, estou vendo que está difícil demais, principalmente administrar os municípios. Porque as pessoas precisam de todo o serviço do município. E o município não tem mais situação financeira para dar o serviço que dava tempos atrás. Ó, exemplo, agora que ia sair aquela ajuda que a presidente Dilma deu aos municípios de 0,5%, Perfeito. foi reduzido a apenas 25%. E desses 25%, o FPM caiu mais 20% ou 30% do valor. Então, ela apenas, né, nem repôs a perda do FPM. E o município que tem uma folha de pagamento fixa, com o salário mínimo aumentando, com a energia aumentando, com tudo aumentando, não pode manter, né, essa folha de pagamento. Por isso é que os prefeitos estão em uma situação difícil com suas folhas de pagamento, cada dia, cada mês, passando do índice. E os prefeitos são chamados de ladrões, né, maus gestores. Não funciona assim, é porque o prefeito, ele é taxado, tem um rótulo na testa do prefeito que diz, é prefeito, é ladrão. Para a população, tudo é isso. E o prefeito e os vereadores é quem mais sofre, é quem mais tem dificuldade, é aquele que é mais procurado. Então eu vejo que a situação do país e do nosso estado que nós vivemos vai piorar ainda mais. Porque o governador nos reuniu no mês de setembro, toda a bancada e mais o secretário da Fazenda, a Serim, para explicar a situação financeira do país. E lá foi colocado que no mês de setembro teve uma arrecadação a menor do que fevereiro do ano passado, de 100 milhões apenas em royalties e ICMS. Então, o Estado, para aguentar isso, e os municípios, é muito difícil. Se a população e nós, políticos, né, não fizermos um trabalho aí de conscientização e realmente parar tudo o que está fazendo, deixar apenas o essencial, não sei se os prefeitos que estão aí conseguem chegar a dezembro com a folha de pagamento em dia. Deputado Marquinho, a Câmara Federal votou, se reuniu, votou uma chamada reforma política.
atendeu às expectativas da população brasileira e do deputado Marquinhos? Muito difícil. Uma reforma minúscula que ensaiaram fazer uma ampla reforma e eu vi uma entrevista outro dia, me lembro que foi de ACM Neto, dizendo que as reformas do país, né, principalmente política, é feita para atender na eleição. Então, se você não pensar que a reforma é para eleição municipal ou para estadual e fizer um trabalho amplo, eu acho que aí o país vai avançar. Mas a única reforma que teve, que mudou, nós vimos aí que foi apenas a doação de campanha, que não pode mais ser dada à pessoa física, e só aos partidos. Que não muda quase nada. Os partidos dão aos políticos. Então, não mudou nada. Né? A outra coisa aí é que a empresa que estiver prestando serviço, né, naquela região não pode doar. Tudo bem, é uma melhora, porque aí direciona, né? O cara fazendo uma obra lá de 10 milhões, 5, 20 milhões, o deputado daquela área, o governador daquela área ali, o prefeito, vai estar mais próximo do prefeito, que o recurso saiu dali. É um avanço. Mas da parte aí das coligações, que eu acho que as coligações deveriam sim acabar. Agora, não acabar o conselho eleitoral. Deixar dentro dos partidos, ter o conselho dentro dos partidos. Aí era um trabalho fortalecer os partidos e era um trabalho do gestor, do dirigente do partido e buscar aqueles que ele acredita que realmente seriam mais votados. Aí há um problema seguinte, o efeito Tiririca, o efeito russomano, mas se você tem um quadro importante no partido, cresce apenas o seu partido. Não é o caso daquele tempo em São Paulo, que o ex-deputado, o Enéas, levou para lá 2 deputados com 300 votos. Levou 2 deputados federais com 300 votos. E o seguinte, fortaleceu o partido, mas os votos foi dado ao Enéas. Mas quando tem a coligação de outros partidos, aí favorece outros partidos. Então, o correto, a meu entender, era que acabasse com as coligações e mantesse aí apenas o conselho eleitoral dentro do partido apenas. Aí sim iria fortalecer os partidos. E aqueles partidos que estão aí, que servem, como é chamado na imprensa, partido de aluguel, esses aí iriam acabar, porque não iriam conseguir eleger ninguém. E aí, qual era a função do partido? Ou se junta com 3 ou 4 para se fortalecer depois, fazer a fusão chamada, aí ia diminuir de, sei lá, quase 40 que tem hoje, nós pegasse aí 10 pequenos desses, fundisse aí 3, 4, 5, ia diminuindo. Porque aí hoje a legislação diz que o partido que não eleger pelo menos um deputado federal não tem direito ao fundo partidário. Isso aí é um avanço também, porque ficava esse monte de partido pequeno, né, apenas para somar e talvez até vender esse apoio. Né? Perfeito. Deputado Marquinhos Viana, primeiro esse apresentador deseja ao senhor o melhor destino partidário possível. Que o senhor passe a ter no desempenho do seu mandato, o senhor que é um parlamentar positivo e um parlamentar operante, que o senhor possa ter no seu mandato a tranquilidade necessária para atender às suas bases. Segundo, que o senhor vá para um destino que atenda às suas expectativas. Terceiro, porque eu pessoalmente estou torcendo para o senhor sair desse clima de confronto. Tá bom? Um abraço para o senhor e foi um prazer. Tá bom, um abraço aí. Obrigado mais uma vez por abrir esse espaço aqui na TV Assembleia e estou à disposição sempre que for convocado para prestar as devidas explicações aqui do nosso mandato nesse período agora até 2018. Pronto, daqui a pouquinho nós vamos estar chegando ao vivo lá em Barra da Estiva, viu? Porque nós já estamos subindo para o satélite, daqui a pouquinho também estamos na Sky e daqui a pouquinho Barra da Estiva, Ibiquara, aquela região toda, Tanhaçu, Ituaçu, vai estar vendo a performance do deputado Marquinhos Viana aqui na Assembleia Legislativa da Bahia. Muito obrigado por sua atenção. Nós ficamos por aqui. Canal Assembleia, a TV da Casa do Povo.